Olá, que alegria estar com você. A partir de agora é o nosso momento juntos aqui na TV Evangelizar. Programa Vida em Foco começando, sendo transmitido ao vivo para todo o Brasil, via satélite, canal digital aberto, também pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial. E hoje nós temos um tema que é de saúde e saúde pública mesmo, sabe? Você já ouviu falar na febre Oropouche? Um nome diferente. Talvez você não tenha ouvido falar, mas é um caso que a gente precisa olhar de perto, porque temos mais de 5.000 já no Brasil e a maioria na região norte. Mas o que a gente quer te ajudar hoje a identificar, saber o que é, saber sintomas, saber os tratamentos. Por isso que nós vamos receber uma infectologista para falar sobre este assunto, que é a doutora Marta Fragoso, que já entra nesse assunto com a gente. Agora, nós nos preocupamos com a saúde, mas também com a educação dos nossos filhos. Quanto desafio que nós temos hoje em dia, valores invertidos. E coração de mãe e de pai fica super preocupado. Mas nós temos muitas ferramentas na atualidade que nos ajudam na educação desses filhos, no relacionamento entre pais e filhos. Uma dessas ferramentas que é amplamente divulgadas, não apenas no mundo dos adultos, mas também para a educação das crianças, é a PNL, Programação Neurolinguística. Então, esse é o nosso segundo assunto e nós vamos falar com ela que está lá na cidade de Campinas, especialista em educação, a Isa Minatel, também é youtuber. Então, daqui a pouquinho a gente fala também sobre este assunto. Fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Bom, começando então por essa questão de saúde, e quando a gente ouve um nome que soa estranho, já causa um pouco de curiosidade, não é? Ai, o que será que é essa febre? A gente fala hoje tanto de dengue, né? Pensa na febre, já pensa na dengue. Então agora a gente tem a febre de Oropouche, né? Doutora Marta, seja muito bem-vinda. Doutora Marta Fragoso é médica infectologista. Eu queria começar entendendo o que é essa febre. Você me adiantou aqui, enquanto a gente estava fora do ar, que é algo que dá mais ali no norte do país, não é? Isso. Boa tarde, Carol. Eu agradeço o convite. Realmente é uma doença nova aqui na região sul-sudeste. A febre Oropouche é uma doença febril, como o nome já diz, e está no grupo daquelas arboviroses, ou seja, doença causada pela picada de mosquitos. É parecida mesmo com a dengue. Eu fiz super aqui parecida. Uma brincadeira, mas tem uma relação. Ela é parecida com a dengue, com a zika, com a chikungunya. Os sintomas são totalmente iguais. Tá. Dor de cabeça, dor nas articulações, nas juntas, nos músculos. Realmente são sintomas bastante desconfortáveis. E o mosquito que transmite essa febre é diferente, não é o Aedes. É outro. Ele se chama maruim ou então o mosquito pólvora. Você já ouviu falar no mosquito pólvora? Já, mas é aquele bem pequenininho? Aquele bem pequenininho. É aquele que transmite? E que quando nos pica, dá aquela coceira horrível. Sim, até incha, né? Pra quem tem Exatamente. alergia e tal. Exatamente. Nossa, é aquele. Então, é o pólvora. Tem gente que fala porvinha, né? No interior, assim, Isso fala. mesmo. Normalmente, nós nos preocupamos com esse mosquito pela coceira, pela alergia. Mas, atualmente, nós estamos nos preocupando com esse mosquito porque ele é o vetor da febre Oropouche. O vírus se chama Oropouche. E ele realmente é mais comum lá no norte do Brasil, em toda aquela região amazônica. Mas não é exclusiva de lá, né? Pelo jeito. Não. Está descendo. Está descendo por causa dessas modificações climáticas. Tá. Muito calor, muita chuva, então ele Tudo é próprio. Isso faz ele. Exatamente, ele é próprio das regiões com muito calor e regiões úmidas. E ele tem 2 ciclos, então, silvestre. Tá. Quem é o infectado aí é o macaco e o bicho preguiça. Aí o mosquitinho vai lá, pica o bicho preguiça, o macaco e pega o vírus. No ciclo urbano, é o homem, o ser humano, que é o vetor. O mosquitinho vai lá, pica
né? O mosquitinho se contamina e aí transmite através da sua picada. Sim. E infelizmente a gente não consegue, pelos sintomas, distinguir se é dengue, se é zika ou é chikungunya. Porque é muito parecido. Tá. O diagnóstico, ele é feito laboratorialmente, mas ele é muito mais comum lá na região norte, então lá essa sorologia ou esse exame laboratorial é mais comum. Agora, como nós estamos tendo mais casos na Bahia, no Mato Grosso, aqui no Paraná, como você falou, a gente tem esse ano mais de 5.000 casos, né? Então está se espalhando mesmo. Aqui no Paraná, nós temos uns 5 casos. Em Santa Catarina já temos 10. Olha. Desses 5 casos, 4 foram importados lá do norte do Brasil. Tem um lá na região de Apucarana que está se investigando se ele já é próprio de lá. A gente chama de autóctone, quer dizer, aquele caso que aconteceu lá, que já tem pessoas infectadas e que já estão transmitindo a doença. Então ele está muito próximo. Então se acha que ele está vindo para cá pelas alterações climáticas e também pela expansão do exame clínico. Então está se investigando mais. Quando você faz a sorologia, que é mais comum, para dengue, zika e chikungunya, não chega o diagnóstico, aí os LACENS, que são os laboratórios centrais do estado, estão se capacitando aqui no Sudeste e Sul também para fechar esse diagnóstico. Então a tendência é que se encontre mais casos e que se tenha mais casos. Entendi, pela própria capacidade de diagnóstico mesmo. Isso, exatamente, Carol. E como que é o tratamento? É parecido com dengue, chikungunya também? Como essas doenças febris aí não tem um tratamento específico. Porque é um vírus, então assim, o que você faz? Sintomáticos, né? Para febre, para dor, o repouso, muita hidratação. O bom que essa febre urupuche, ela não é uma moléstia tão grave quanto é a dengue, que muitas vezes pode causar a morte por hemorragia. Em uma semana os sintomas passam, sabe? Ela é autolimitada. Então traz todos esses desconfortos, mas a gente não tem registro ainda de casos fatais, casos graves, como dengue e toda aquela situação da zika e chikungunya. Sim. E, por exemplo, o repelente que a gente usa e que está tão disseminado agora por causa da dengue, também serve para esses mosquitos aí? Excelente, Carol, a tua observação. Então, como é que a gente faz para nos prevenirmos da febre urupuche? Repelentes são importantes. Roupas cobrindo o corpo todo para evitar que o mosquito transmita a doença, nos pique. Né? E evitar também reservatórios. Água, reservatórios de água. Locais com umidade, porque são esses locais que o mosquito gosta, o polvinha. Mas ele também se prolifera igual a dengue, por exemplo, de água parada, todas essas questões, tudo igual. Mesma coisa. Então, manter a higiene dos ambientes, do meio ambiente, evitando coleções de água, evitando reservatórios. E aí o repelente, como você bem observou, e as roupas que nos protegem. Sim. Eu ouvi algumas pessoas comentando, mas aí era por causa da dengue, aí eu não sei porque esse pólvoro ele é bem pequenininho, né? Eu não sei se ele tem a capacidade de picar em cima da roupa, como tem o Aedes aegypti. É menos. Porque o pessoal às vezes passa o repelente até por cima da roupa, né? Aquele spray e tal. Pode fazer isso. Ajuda. Mas esse mosquitinho realmente ele é bem pequenininho. Às vezes você eu sei qual é, parece uma pulguinha, sei lá, ele é um pretinho bem pequenininho. Né? Exatamente. É esse mesmo, é esse comum mesmo que eu tô pensando. Exatamente. Que tem quando tem grama, quando você tá numa região mais rural. Geralmente quando choveu, vem o sol, fica só aquela umidade, aquele calor intenso, aí ele prolifera. Nossa, mas que coisa. Ele representa alguma ameaça maior para crianças, para alguma faixa etária ou não? Para criança, né? Normalmente a criança tem um sistema ali imunológico, as crianças menores, um sistema imunológico menos resistente e os idosos com comorbidades. Então, aí a febre, todos aqueles sintomas, aquele mal-estar,
a desidratação, tanto na criança quanto no idoso, podem levar a uns casos mais complicados. Entendi. E aí, se os casos mais complicados vai aumentando o sintoma, como observar isso, né? Assim, sempre que você tem pessoas com queixas de febre, a febre dores alta, nas não? juntas, não costuma ser alta. Não, tá. Dores nas juntas, dores musculares, esse desconforto. O importante é sempre levar para uma avaliação médica, para as orientações adequadas, né? Sim. Na dengue, por exemplo, não se pode tomar os anti-inflamatórios lá, Sim. que pode ter o risco do sangramento. Nessa doença não tem esse risco, mas a gente não sabe o que é, né? Então, por isso que precisa da orientação médica. Entendi. Bom, então, de qualquer jeito, é procurar um médico com esses sintomas. Repouso, hidratação. Repouso, muita hidratação. Que é importante. E os sintomas são autolimitados. Em uma semana isso desaparece. Então é para desespero, né? Eu acho que aqui é mais uma questão de informação. Não se fala em vacina, certo? Não tem imunizante, dengue, não tem vacina. Como a dengue, que tem vacina, febre do push não tem vacina ainda. Certo. Mas eu acho que é mais para informação e para a pessoa. Acho que com informação as pessoas se acalmam também, sabem o que fazer, né, doutora Marta? Saber que é menos comum. Então, temos poucos casos no Paraná identificados. Sim. Só um investigando se é realmente transmissão local. E Santa Catarina, que é nosso vizinho aí próximo, já tem 10 casos. Não sei como é que está lá a situação de casos já próprios locais, mas aqui no Paraná não temos ainda. E você mencionou outros dois estados, né? Só reforçar, porque a gente está falando nacional, mas você mencionou Mato Grosso também. Sim. Que tem mais casos. Bahia, né? Bahia, Mato Grosso. E a região norte, como um todo. A região norte aí toda, que é comum a bacia amazônica brasileira, Venezuela, Peru, Equador, toda aquela região ali é própria. Desses 5 mil casos que você citou, praticamente 80% é para lá. Entendi. Eles têm muito mais desse caso lá do que da dengue ou não? Eles têm dos dois? Eles têm dos dois. Dos dois. Aí é importante diferenciar, às vezes, qual é o ambiental tipo. E climática propícia, que é favorável. Né? Entendi. Muito bem, doutora Marta. Muito obrigada por hoje nos ensinar mais sobre este caso. Ajudar o pessoal do Brasil inteiro. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Obrigada. À disposição sempre que necessário. Muito obrigada. Próximo bloco, nós vamos conversar sobre educação dos filhos, que eu sei que é um desafio para você, mas a gente tem que usar de técnicas que ajudam. Então a gente vai conversar com a psicopedagoga e youtuber Isa Minatel, direto de Campinas, sobre como a programação neurolinguística auxilia na educação infantil. Enquanto isso, a gente sai para um breve intervalo com imagens da cidade de Marabá, no Pará, canal 20.1, com muitas comidas tradicionais, dentre elas a pipoca à baiana, que é feita com azeite de dendê. Volte comigo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. De volta com o programa A Vida em Foco para você de todo o Brasil. E lembrando que nós estamos com a campanha de Jesus das Santas Chagas, ainda para pedir a sua doação extra. E para quê, Carol, que eu vou ajudar essa doação extra neste ano de 2024? Porque nós estamos sonhando e já realizando a conquista da Terra Prometida, com a sua ajuda. É a sua ajuda. Você tem noção que esta sua ajuda extra vai nos ajudar a dar passos concretos rumo a essa Terra Prometida? Como é importante. Olha, você está fazendo parte desse sonho junto com a gente. Não só fazendo parte do sonho, como tornando ele possível, tornando ele realidade. E é assim que a gente vai levar ainda mais a pessoa de Jesus Cristo a todos os lares. A pessoa de Jesus Cristo. Esta é a nossa evangelização por todos os meios. Então nos ajude. Você já sabe que tem esse QR Code aí para você, que de dentro do seu aplicativo de banco você consegue já fazer o seu pagamento pelo QR Code. Então nos ajude
e participe conosco desta campanha de Jesus das Santas Chagas 2024. Agora a gente fala sobre educação usando a PNL. Olha só que fantástico nós podermos usar uma ferramenta que antes era tida mais como algo profissional, de liderança, e agora a gente tem como colocar dentro, que não deixa de ser uma liderança, né? Os pais com os filhos, mas olhando bem para essa parte da educação. Então eu vou conversar com a Isa Minatel, que está na cidade de Campinas, São Paulo. Ela é psicopedagoga, educadora parental, master em PNL, que é a programação neurolinguística. É autora de 2 grandes livros, Crianças Sem Limites, Temperamentos Sem Limites, e criadora da disciplina do equilíbrio. É youtuber e é também, principalmente, mãe do Petrus. Não é isso, Isa? Seja muito bem-vinda, viu, minha querida? É isso mesmo, Carol. Muito obrigada pela oportunidade. Uma belezinha estar aqui falando desse assunto que muda a vida. Nossa, com certeza. E, assim, o seu filho tem 13 anos, você disse, né? 13 anos? Isso mesmo. Então, eu já posso deduzir que para a gente falar sobre PNL para crianças, a gente pode usar com adolescentes, com crianças menores. Já dá uma ideia para a gente da faixa etária. Na verdade, PNL a gente inicialmente foi feita para relação entre adultos, né? Certo. Mas aí eu fiz esse trabalho de uma releitura das técnicas da PNL, que é uma grande caixa de ferramentas gigante de comunicação, de relações humanas, para podermos usar com as crianças e também com os adolescentes. Entendi. Então, assim, desde o início da vida, quando você começa a ter as primeiras interações com a criança, você já pode usar a PNL mesmo antes da criança falar. Nossa, é incrível. Nossa, que legal. É muito... Isa, então fala pra gente o que é essa PNL. Você falou que são ferramentas, né? Mas demonstra pra gente um pouco como que é isso. Como que eu explico o que é uma PNL? Legal, eu vi que já tem um esquema aí, ó, adorei. Programação, processo interno responsável pelos seus resultados. Programação vem do computador mesmo, quando a gente programa coisas, né? E nós temos em nós coisas programadas pela cultura, pelos nossos pais, né? Por onde a gente nasceu, por onde a gente cresceu, escola, igreja, por onde a gente passou, deixou uma programação interna pra gente. Neuro no nosso cérebro, nas nossas estruturas, né, neurais, no nosso cérebro mesmo, a parte hardware que a gente toca, que se a gente abrir a cabeça a gente vê. E linguística, a parte de comunicação. Então, a PNL, ela nos traz a ideia de que a gente programa os nossos filhos muito através da nossa fala. Só que a gente às vezes faz isso sem ter a menor ideia que está fazendo isso. Vou dar um exemplo bem simples. Você tem uma criança que você chama para vir comer, porque a comida está pronta, e a criança não vem, por qualquer razão. E aí você chama 2 vezes, ela não vem. Você chama 3 vezes da mesma forma e ela não vem. Aí você começa o plantio, teimoso. Ei, menino teimoso! E tudo que a gente fala para a criança é uma semente, que vai crescer, vai germinar e vai dar frutos. Então, se eu estou chamando a criança de teimosa, ela está programando que ela é teimosa. E como teimosa, quando a mãe chama, ela não deve ir. Entendi. Olha que loucura. Entendi. Então, de alguma forma, Isa, a gente já pratica a PNL, só que sem a consciência isso pode estar dando muito mais problemas, porque é algo muito natural também. Exato. Na verdade, a gente pratica a comunicação, só que sem consciência, sem saber exatamente o que a gente quer com aquilo e o que aquilo está fazendo dentro da cabeça da criança. Com a PNL, com os conceitos de PNL, olha como eu faria. Eu chamaria a criança a primeira vez para comer, ela não veio, eu já falo, uau, o que será que ela está fazendo que ela está tão interdita a ponto de não querer vir comer? Então, eu vou praticar uma das ferramentas que é o rapport, acompanhar para depois conduzir. Eu paro 1 minuto a minha vida e vou lá ver o que a criança está fazendo. Aí eu vejo, por exemplo, se ela está brincando com um carrinho. Uau, você está brincando de carrinho? Tô. Que legal, é muito legal brincar de carrinho. Percebe que eu acompanho a criança? Aí ela é muito legal mesmo. Eu falo, vamos colocar o carrinho para abastecer lá na cozinha enquanto a gente também abastece a barriguinha? Aí eu conduzo. Então, assim, não tem
como garantir que 100% das vezes tudo vai dar certo, porque não somos robôs, somos seres humanos, né? Sim. Mas só isso, você gastou 1 minutinho da sua vida e você aumentou significativamente a chance de a criança conseguir ir e fazer o que precisa fazer. No caso, comer. Além do que você percebeu o que ela estava fazendo, o que chama tanto a atenção assim dela. Você teve um momentozinho, mesmo que seja de 1 minuto ali, de interesse no que ela estava fazendo. Isso também reforça o vínculo, né? E vocês vão levando a vida sempre um olhando para o que o outro está fazendo, sempre acompanhando o movimento da criança, entendendo em que fase ela está, quais são os interesses dela nesse momento, né? Então, às vezes você fala, você gasta 30 segundos, 1 minuto, e muda todo o resto do dia, né? E não faz o plantio das sementes teimoso, desobediente, terrível, dos difícil, rótulos, tá. danado. Entendi. Ô Isa, mas deixa eu fazer uma pergunta então. Você está falando já da parte da educação mesmo, né? Quer dizer, educar de forma que a criança queira aquilo ali, né? Tem um pouco disso, né, dessa conquista. Mas a minha dúvida é a seguinte. Você disse que nós já temos algumas sementes que já foram plantadas, mesmo sem a gente querer. Ou seja, imagino que os adultos, nós pais, eu como mãe, né, os pais, quem está me acompanhando, já tem a sementinha de repente, do teimoso, do desobediente, acerca dela mesma. Como que ela faz para ter essa comunicação diferente? Eu imagino que seja uma luta. Não tem uma luta interna nisso, não? Até a palavra que você usou agora, luta, já é uma coisa interessante que também a PNL traz. Nós usamos metáforas para exemplificar como a gente funciona. Então, quando a gente fala assim, eu vivo uma luta interna para conseguir fazer alguma coisa, eu tô brigando comigo mesmo. Sim. Eu internamente estou em confronto, estou em conflito, estou armada, estou defendendo, estou atacando, né? Então, eu diria para você que a gente podia ressignificar. Ressignificação é outra ferramenta da PNL. A gente poderia olhar para isso como uma dança. Eu vou dançando com aqueles conceitos, aquelas sementes que colocaram em mim quando eu ainda não estava escolhendo, e com o que eu descobri agora. E aí eu vou buscando perceber daquilo que colocaram em mim, o que me serve, que eu quero manter. E aí eu vou trabalhando isso. E aquilo que colocaram em mim que eu falo, na verdade eu não sou assim. Eu cresci acreditando que era, mas eu não sou só isso. Eu sou mais do que isso. Vou te dar um exemplo meu, posso? Claro. Eu cresci achando que eu era uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa cabeça dura, uma pessoa teimosa, né? E aí, quando eu fui descobrindo isso tudo, eu percebi que eu sou sim uma pessoa de opinião, uma pessoa persistente, mas que eu também sei ceder, mas que eu também sou gentil, mas que eu também sou doce. Só que quando eu só acreditava que eu era cabeça dura, eu não acessava essas outras partes de mim. Então eu quase nunca abria mão do que eu pensava, do que eu acreditava. Eu ia sempre pro confronto. Depois que eu ampliei o olhar sobre mim mesma, tipo, eu sou persistente sim, cabeça dura também, mas não sou só isso. Tem mais coisas aqui dentro. E eu posso acessar essas outras partes de mim também, quando eu perceber que é isso o melhor para aquela conversa, para aquela relação. E então, isso foi ampliando muito, muito, muito. E eu me tornei uma pessoa que ouviu esses tempos atrás alguém dizer, nossa, como você é paciente. Eu nunca pensei que eu ia escutar isso na minha vida. Conquista. Legal, você trouxe de uma forma bem clara. E é bem esse ponto que eu quero entender. Porque, assim, se a pessoa tem a parte dura, como você falou, a parte mais rígida, e ela precisa ampliar esse espectro. Existe daí dentro da PNL essa ferramenta que faz ampliar? Porque eu imagino que esse trabalho de educação, para que os pais coloquem em prática, deve ser algo que mexe com eles, né? Porque o adulto que vai fazer a coisa acontecer, né? Dito de forma direta, não é, Isa? É exatamente isso, Carol. Às vezes as pessoas chegam buscando alguma coisa para usar com as suas crianças e elas descobrem que boa parte das técnicas precisam ser aplicadas nelas mesmas, né? Para a gente conseguir realmente se trabalhar para conectar com a criança e conseguir conduzir a criança por um caminho que faça bem a ela, né? E a gente tem, por exemplo, técnicas de mudança de crença. Então a gente tem como identificar, acessar e mudar crenças que a gente tenha, muitas vezes colocada daquelas sementinhas, né, de quando a gente nem escolhia nada ainda, e a gente pode alterar depois. Então, a PNL permite mexer nessas estruturas.
Às vezes também a gente viveu algum trauma, alguma situação que a gente não consegue perdoar, coisas que estão tomando nossa energia vital, porque coisas que a gente não perdoa, elas ficam ali, ó, revivendo, remoendo, como se fosse aquela coisa dos animais ruminantes. A gente rumina, aquilo volta, né? E a PNL traz pra gente, por exemplo, uma técnica chamada submodalidades. Você descobre que a experiência já passou, tá lá atrás faz muitos anos. O que você tem agora não é a experiência, é a representação interna daquela experiência. Essa representação interna é um pensamento. É um pensamento, uma lembrança, uma memória. Ela pode ter movimento ou ela pode ser estática, ela pode ser preto e branco ou ela pode ser colorida, ela pode ter som ou ela pode ser muda. E você descobre que se isso que sobrou aqui não é a experiência, é a representação da experiência, na representação você pode mexer. Então você pode tirar a cor ou colocar a cor, você pode mudar o movimento ou colocar estático, você pode deixar menor dentro da sua tela mental ou aumentar o tamanho. E todas essas alterações que a gente vai fazendo nessa representação interna alteram também como eu me sinto. Então às vezes eu consigo pegar uma coisa que me incomodava muito e deixar de um jeito que me incomoda muito menos, que vai perdendo força, que vai parando de sugar minha energia vital. Percebe a potência disso? Sim, com certeza. Muito. E isso pode ser aprendido por pessoas, eu vou chamar de leigos aqui, tá? É por profissionais que isso é feito ou dá para aplicar dentro de casa, na família, quem está nos assistindo hoje? Como que é? Se eles querem dar esses passos, querem entender mais? É muito especial. A PNL tem uns níveis de formação. O primeiro é chamado de practitioner, que é para essa pessoa que quer praticar, como você falou, em casa, nas relações profissionais, é a pessoa que quer aplicar as técnicas da PNL. Esse practitioner é o primeiro nível, ele é uma formação robusta, a gente oferece para pais e profissionais da infância, online, e a gente consegue ter, inclusive, um reconhecimento internacional com essa certificação, para quem tem interesse em trabalho, em currículo, né? E é uma formação de mais de 60 horas, é robusta, é longa. Nossa. E é fantástica. A gente já consegue, desde as primeiras aulas, ir abrindo a cabeça e mudando a relação com a criança no dia a dia. Que legal. É muito especial. Que legal. Isa, eu vou aproveitar aqui nossa conversa. Nós temos um VT especial que foi preparado aqui para esse momento de educação. Então vamos assistir juntos. Se você aí de casa, acompanhe comigo. Maravilha. No mundo onde a informação chega tão rapidamente, educar filhos se tornou uma tarefa ainda mais desafiadora. A Camila é mãe de 3 meninas de idades distintas, de 2 anos e 8 meses, 11 e 14 anos. E para ela, essa jornada busca equilíbrio entre impor limites e entender as individualidades de cada uma de suas filhas. Cada uma tem a sua personalidade, então filhos assim não vêm como se fosse uma receitinha pronta de bolo, né? Eles são completamente diferentes e esse é o nosso maior desafio. Para Camila, estabelecer uma rotina e regras claras é fundamental, especificamente para as mais velhas. Elas têm atividades designadas em casa e um tempo máximo para o uso da internet, medidas que são cruciais para a formação de hábitos saudáveis. Aqui nós temos, por exemplo, uma rotina de atividades da casa. Nós inserimos as meninas a participar das atividades da casa. Então, cada um tem a sua responsabilidade. E nós temos um quadro de rotinas, né? São coisas simples, como lavar uma louça, varrer o chão, separar uma roupa. Então, nós temos algumas regrinhas que facilitam a nossa convivência. Impor limites para os filhos é fundamental em qualquer idade. E, segundo os especialistas, os limites devem se adaptar ao desenvolvimento da criança. A gente precisa entender que cada criança tem o seu tempo, tem a sua faixa de compreensão. Então, a gente precisa também ter clareza de que para cada idade existe uma forma de se colocar essa disciplina, esse limite. A educação, segundo ele, mudou significativamente em comparação com gerações anteriores. Após a própria pandemia, o perfil da família também mudou. Por quê? No período da pandemia, nós tínhamos ali uma família um pouco mais presente. Essa mudança, não só no mundo da informação, mas no perfil das famílias, fez com que o modelo de educação dentro da família também fosse modificado, né? E sobre as práticas de comportamento que viralizaram nas redes sociais?
como o quadro de aviso ou o tapete do pensamento, o especialista diz que é preciso ser cauteloso. É importante que a gente tenha clareza do que a gente quer, aonde a gente quer chegar com essas questões e tomar cuidado, porque nem sempre colocar uma criança para pensar vai ser algo positivo. Lembrando que ela não tem maturidade para isso. Então quem vai ser o agente auxiliador nesse sentido vai ser o adulto. Em um mundo em constante transformação, educar se tornou uma jornada de constante aprendizado, adaptação e, acima de tudo, muito diálogo. Sem o diálogo, não tem como a gente saber o que está se passando com os nossos filhos, né? Então, é fundamental. Isa, deixa eu fazer uma pergunta em cima desse vídeo que a gente assistiu ali. Como usar a PNL dentro desses combinados? É maravilhoso, né? A gente precisa ir trazendo a criança para o mesmo nível de consciência que a gente. O que a PNL traz para nós não adianta só fazer a criança fazer. O que a PNL ajuda é fazer a criança querer fazer, dar sentido para o agir da criança. E isso muda tudo. Um exemplo, no quadro de combinados, se eu mesma crio o quadro, coloco tudo lá e apresento aquilo de cima para baixo como uma ordem, agora cada uma vai fazer isso que está escrito aqui, a chance de ter resistência é maior. Agora, se eu envolvo a criança, o adolescente na construção daquele quadro, se eu pergunto quais podem ser as ordens das atividades, você prefere fazer isso antes ou depois do almoço, coisas que podem ser movimentadas, né? E a gente tem a participação, o protagonismo deles juntos, a chance do engajamento é muito maior. É muito interessante quando a gente consegue trazê-los para entender os porquês das coisas, as necessidades de tudo, como as coisas funcionam aqui, né? Qual é o sentido daquilo que precisa ser feito. Que legal, muito bom. Foi ótima a nossa conversa, viu? Agradeço a sua disponibilidade aí da cidade de Campinas. Muito obrigada, viu? Que bom que você não veio para Curitiba, se bem que você tem parente aqui, né? Porque tá um maior frio aqui. Eu fujo do frio, viu? Mas aqui o frio me pegou também. E nós estamos já meio todo... Mas não se compara, Curitiba sempre ganha. É, verdade. Minha querida Isa, muito obrigada, viu? Foi muito bom essa conversa. Obrigada, viu? Seja sempre bem-vinda à TV Evangelizar. Obrigada, um beijo grande. Convido a todos a conhecerem o trabalho no perfil, no link da bio, que tem várias coisas lá para compartilhar mais sobre esse assunto. Com certeza, vai ajudar muito. Obrigada, um abraço. Bom, a gente continua falando sobre projetos, né, que ajudam tanto as famílias. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse Instituto Novas Histórias, que vem transformando a vida de jovens, de crianças. Muito bonito. Então volte aqui comigo. A gente sai para um breve intervalo com imagens da cidade de Criciúma, Santa Catarina, canal 17.1, onde fica a Catedral de São José, que foi inicialmente construída em 1889. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. De volta com o programa A Vida em Foco, e eu vou apresentar para você um projeto fantástico que está acontecendo no Brasil. Mas antes eu vou te lembrar que hoje nós temos Noite de Louvor, o nosso grupo nacional de oração, que é transmitido aqui pela TV Evangelizar para todo o Brasil. E dessa vez nós vamos receber um convidado muito especial, o nosso querido diácono Rômulo Canuto, que vem nessa proposta de 7 semanas de oração, hoje sendo já a 6ª semana. Espírito Santo cura os vícios. E é por isso que nós estamos juntos com você, rezando, intercedendo, pedindo a ação do Espírito Santo sobre todas as famílias, sobre
todos aqueles problemas de vícios que tantos estão enfrentando e nós estamos juntos com você. Você pode acompanhar, se estiver presencialmente, venha até o centro da cidade de Curitiba, anexo ao Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, que é exatamente no Anfiteatro de Jesus das Santas Chagas, e para todo o Brasil, você já sabe, às 19h, transmissão pela TV Evangelizar com altíssima qualidade de som e imagem. Participe conosco deste nosso grande grupo nacional de oração. Bom, a gente falava sobre esse belíssimo projeto e, de fato, quando a gente envolve projetos sociais que ajudam crianças, que ajudam adolescentes, que ajudam jovens, já é maravilhoso. Esse é um projeto que nasceu no sertão da Bahia. Inclusive, aproveito para mandar um abraço para você que me acompanha da Bahia, que está aqui todos os dias comigo, às 3h30 da tarde, que é o nosso encontro, você já sabe. Mas é o tipo de projeto que nasceu lá e de tão certo que deu, veio para o Paraná, veio para a cidade de Campo Largo, que é bem próxima a Curitiba, e já ajuda mais de 200 crianças e adolescentes. Acompanhe comigo. No coração do sertão baiano, no município de Cipó, nasceu uma iniciativa que vem transformando a vida de centenas de crianças e adolescentes. O Instituto Novas Histórias, um projeto social focado em educação, cultura e esporte, se consolidou como um agente transformador da realidade. É uma estrutura que vai ajudar as crianças num contexto total. Vai chegar na escola, vai estar com melhor leitura, vai estar com melhor relacionamento. Então, esse é um projeto social que ajuda as crianças e as famílias e, naturalmente, o reflexo vai ser na própria escola e daqui a pouco no mercado de trabalho e por aí vai. Lá eles não apenas recebem reforço escolar e participam de práticas esportivas, mas também aprendem diversas atividades culturais, como aulas de música. Com sucesso no sertão da Bahia, onde atende cerca de 600 crianças, o projeto agora expande horizontes, chegando a Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Por aqui, a missão é a mesma: transformar a vida das pessoas. Pouquíssimo tempo, os resultados alcançados têm sido maravilhosos assim. Nós temos visto aí, principalmente crianças com crianças especiais, né, que estão sendo desenvolvidas. Temos algumas crianças autistas que estão conosco e essas crianças a gente tem recebido um feedback das famílias que o relacionamento delas, não só em casa, mas aqui e no colégio lá fora, tem melhorado de uma maneira significativa. O Conexão Campo Largo já começou a atender e oferece as mesmas atividades de Cipó, prometendo transformar a vida de mais de 200 jovens. E as crianças adoram o projeto. Eu gosto mais de estudar e também de brincar. Ver os amigos. Sim. É bacana o projeto aqui? Sim. E agora me conta, você gosta aqui do projeto e o que você mais gosta de fazer? Brincar. Brincar. E você já está na idade de escolher um instrumento. Qual instrumento que você quer aprender a tocar? Piano. A Poliana é mãe da Júlia e do Emanuel e já conseguiu perceber a diferença que o projeto está fazendo na vida dos filhos. Nós, como família, nós temos sentido uma grande diferença, assim, uma grande presença assim, das atividades e tudo que eles têm feito aqui. A iniciativa do Instituto Novas Histórias é um exemplo inspirador de como a educação, a cultura e o esporte podem transformar realidades e criar novas histórias de sucesso e esperança. E olha, sabe que esses projetos sociais ajudam muito as crianças, mas tem algo que também ajuda e que vai ser o nosso tema de amanhã. Não só para as crianças não e jovens, mas para todos os adultos. Que é entender os 4 temperamentos. Eu sei que esse tema você gosta e nós vamos falar sobre os 4 temperamentos e vamos te ajudar, inclusive, a se identificar. Pelo menos
ter uma ideia de qual linha você é. Se é colérico, se é melancólico, se é fleumático, se é sanguíneo. Então a gente vai falar sobre isso amanhã. Mas também vamos falar sobre a primeira impressão que nós causamos, que não é somente uma questão de se vestir ou de aparência, mas tudo que nós fazemos, o como a gente se comporta, o como que a gente se direciona. Então teremos também essa linguagem oculta aqui no nosso programa. Então você sabe, às 3h30 da tarde é o nosso encontro imperdível. Eu espero você. Continue na nossa programação. Um beijo, fica com Deus.